Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar, falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou Marina. E eu sou a Juliana. Pegue sua pipoca e vamos de fofoca. Oi, gente! Mais uma quarta-feira aqui. E hoje é o nosso último episódio especial de casamentos. O filme de hoje é Casa Comigo, que é um filme que está na Netflix. Esse também é maravilhoso, gente. Olha, muitos comentários sobre o casal. Vamos de sinopse. Vou ler a sinopse que está na Netflix. Uma americana vai a Dublin pedir um namorado em casamento, mas tudo vira de cabeça para baixo quando ela conhece um charmoso dono de hotel. Pra variar, eu quero fazer um comentário da sinopse, né? Charmoso dono de hotel. Mano, ele é um grosso com ela. Que charmoso. E assim, eu diria que tudo vira de cabeça pra baixo, não por conta dele, mas por conta da má sorte da demônia, né? Porque pega da bicha azarada. E todo mundo avisou pra ela que não era um bom dia pra começar aquela viagem. Mas vamos falar dos personagens primeiro, né? Vamos começar por ela, pela Ana. Sim. Começa a gente descobrindo quem é a Ana, né? Ela é decoradora de imóveis que vão ser vendidos ou alugados. Então o que ela faz? Alguém quer vender uma casa, quer alugar uma casa, ela vai lá, decora, deixa tudo bonitinho, dá todos os macetes pro corretor Isso. conseguir fechar o negócio. De como vender bem a casa. Eu odeio essa pessoa. Falo com uma pessoa que alugou uma casa recentemente, se iludiu demais com outra ódio casa. de corretor. Agora eu não tenho, eu me iludi demais com a casa que eu vi, e agora a minha não tem metade das coisas que tem lá, eu fico chateada. Até mais pra frente, o Declan fala pra ela, né, que ela é uma traidora, uma enganadora. Golpista. Ela é um pouquinho fresca, um pouquinho só. Pouquinho? Assim. Quase nada. Quase nada. E ela é do time da Deia do Noiva Belize, que não gosta de surpresa. Pra ela tem que ser tudo planejado, tudo certinho, organizado, não dá pra ficar contando com a sorte. Realmente no caso dela não dá mesmo, porque... E quando ela decide contar com a sorte, ela descobre que ela não tem, né? E não à toa ela é muito planejada. Eu acho que é justo. É que ela também não sabia, né? É que ela é muito planejada ao extremo, a ponto de nada pode sair fora do plano dela. Eu acho que ela tem um problema muito sério também que a gente vai perceber durante, né, a trajetória dela no filme, é que a bicha não sabe esperar, né? Quando as coisas não dão certo, ela quer que resolva agora. E é nisso de querer resolver agora que ela vai piorando as coisas cada vez mais. E a gente vê no começo do filme que ela tá passando por uma entrevista para comprar um apartamento num condomínio muito exclusivo. E nessa entrevista até era um namorado, mas a gente não ouve esse homem abrir a boca pra falar nada, né? É só ela. Ele é nada lá. Aí vamos aproveitar e falar um pouco desse namorado dela. Ele é o Jeremy. Eles estão juntos há uns 4 anos, pelo que falam no filme. E ele é um médico cardiologista. E no começo do filme a gente já descobre que ele vai viajar pra um evento que vai ter em Dublin. Então é por isso que o filme se passa lá. E ela acha muito que ele vai pedir ela em casamento, porque todos os sinais estão ali. Pra ela interpretar como uma certeza, né? Esse que é o problema dessas coisas. Principalmente esse costume estranho dos Estados Unidos. Gente, é porque não interprete sinais. Ai, mas olha, parecia muito. Parecia muito, eu devo confessar. Assim, eles estão há 4 anos juntos. Vão comprar um apartamento. Ele entrou numa loja de joia. Que ela já tinha deixado o nome dele lá. Então, que ela falou, eu deixei como uma dica. Realmente, parece que ele ia pedir ela em casamento. Só que aí, pela tristeza dela, chega o bendito jantar, que ela jura que ela vai ser pedindo em casamento, e não. Ela ganha só um par de brincos. Um par de brincos. Como agradecimento por ela ser uma ótima namorada. Nossa, aqui pra você. Toma aqui. Linda. Boa garota. É o que ele diz pra ela. Só que ela tava tão certa de que eles iam noivar, que ela já contou pro pai dela antes de ter acontecido. A gente descobre um pouco dessa frescura dela enquanto ela tá esperando o pai num bar, que aí ela tá lá passando álcool em gel, não encostando em nada. E quando o pai dela chega, ela fala que ela tá noiva e tudo mais. Ele fica, finalmente, você estava 4 anos juntos, quando que ele ia te pedir em casamento? Assim, nossa, mas calma. O pai também, calma. Perturbação. E aí, o pai dela fala que ela já tava quase tendo que fazer igual uma avó dela. Isso. Que é a avó Jane. A família dela tem origem irlandesa. E essa avó
fez uma tradição que tem, aparentemente uma tradição irlandesa, que todo ano bissexto, no dia 29 de fevereiro, abre-se uma concessão para as mulheres poderem pedir os homens em casamento. Ai, questões aí. E aí que o pai dela achou que ela ia ter que fazer a mesma coisa. Ela falou, não, jamais. Não preciso. Até que ela fica super frustrada nesse jantar e ela decide que ela vai fazer isso sim. Não, e é muito bom que ela começa a pesquisar muito assim, olhando, nossa, ridículo. Que tosco. Ridículo, adorei, vou fazer. E nisso essa mulher decide ir pra Irlanda. E aí, o que acontece? No meio do caminho, aparece uma tempestade, porque, enfim, todas as tempestades do mundo acontecem ali naquela região. E o voo dela precisa mudar de rota. Ao invés de ir pra Irlanda, eles vão pro País de Gales. Ou seja, completamente diferente do que ela estava planejando. E aí, chega no País de Gales, tá tudo fechado, porque a tempestade também tá acontecendo lá, e não tem como ela sair. E aí que a gente vê como ela é insuportável. Porque tá todo mundo falando pra ela, não tem como sair, tá tudo fechado, não tem pra onde ir. E ela decide dar um jeito. Ela insiste tanto que ela vai de barco, ela pega uma super tempestade no barco. Claro. E aí, era pro barco deixar ela em Cork, que é uma outra cidade da Irlanda. Só que aí, ele precisa mudar de rota e deixar ela em Dingle, que é essa cidade no meio do nada. Que ela chega lá, tem 5 pessoas. E é lá que ela conhece o Declan. E pra piorar, é uma cidade onde as pessoas odeiam Dublin. Também. Coisas. E aí, ela conhece esse cara lá, e ela tá perguntando as informações e tudo mais. E aí eu já fico, gente, eles foram um pouquinho grosseiros com ela, né? Eles foram assim. Desnecessário. Chega uma fresca aqui fazendo um monte de pergunta. Mas precisava ser tão podre com ela, porque eles são uns estúpidos. Todos eles. Eles acabaram de conhecer ela e ficam tirando com a cara dela como se ela soubesse de tudo. Ela não sabe onde ela tá, ela não sabe que lugar é esse, que ali, naquele pub, é o ponto de táxi, é o hotel, é o restaurante. Ela não sabe, coitada. Gente, essa mulher não sabe nem onde que ela tá nesse momento. Coitada, chega a dar pena dela. E aí eles são horríveis. Na vida real, eu não ficaria num lugar que eu chego só tem homem. Eu vou me hospedar naquele lugar? Jamais. Eu vou me embora, eu vou ficar na rua. Na rua, mas não fico com aquele monte de macho. Mas enfim, aí que ela conhece o Declan. E ele já começa sendo um escroto com ela, super grosseiro. Que acha que ela é só uma dondoca besta. E tipo, tá, ela é uma dondoca. Mas precisa, sabe, amigo. Não precisava aquela grosseria. A gente descobre que ele é quase um incel, né? Ele pegou um trauma de mulher. E aí ele é horrível com todas. E é basicamente isso, né? A gente vai descobrir mais pra frente que o problema dele é esse. É ressentimento que ele tem. Muito sério. E aí, nossa, ele é péssimo. Só que aí ela tem que ficar lá, porque é o único lugar que tem pra ficar. Essa parte do quarto, meu Deus, dá um desespero. Porque dá um quartinho horrível pra ela, claro. E aí ela tenta só ligar o celular pra carregar. Ela só tenta colocar pra carregar o celular. E ela destrói o hotel. Ela apaga a luz da cidade inteira. Meu Deus. Tudo que tem dentro daquele quarto cai em cima dela. É um inferno. Sim, ai, gente, dá um desespero essa parte que começa a dar tudo errado. E eles agem como se nada, assim, tranquilo. Tudo certo. Ela acabou com a luz da cidade e ele fica puto que foi ela. Mas, normal. Até porque é tudo podre ali naquele lugar, né? E aí acontece que ela precisa ir pra Dublin, ela ainda quer ir pra Dublin. E dali, daquele lugar onde ela tá até Dublin, era um dia de viagem, era só isso. Ela precisava conseguir um carro que deixasse ela lá. E ela não tem ninguém ali que esteja disponível a fazer essa viagem de carro com ela. Até que a gente descobre que o Declan, ele tá devendo pra um cara ali da cidade. E aí, convenientemente, ele decide que ele vai ajudar ela em troca de dinheiro. Só que aí começa a acontecer tudo. Tipo, já tinha acontecido tudo que podia acontecer naquele hotel. E depois disso as coisas só pioram. Pra começar, ela tá saindo do hotel, passa um gato preto na frente dela. Tem os dois velhos que ficam falando que domingo nunca é um bom dia pra começar uma viagem. E mais o Declan, que odeia Dublin. Ele fica falando que lá só tem gente traiçoeira e traidor. Ai, coitada. Questões aí. A coitada tem que ir com isso tudo. Tipo, eu não ligo pra sorte, eu não estou nem aí. Eu vou. E tem um detalhe. O Declan dirige um carro que, pelo amor de Deus... Não é um carro aquilo. Bonitinho, pra ficar assim na garagem só olhando. Não é pra viajar com aquilo. Podre o carro.
Mas eu acho ótimo porque ele já vai dando uns sinais pra ela de que talvez esse noivo que ela tá movendo mundos e fundos pra encontrar não goste tanto dela assim, né? Se Porque gostasse, ela tinha pedido em casamento, afinal. Porque ele pergunta o que ela tá fazendo ali. E aí ela conta que ela vai pedir o noivo dela em casamento. Aí ele fica, mas e por que ele não te pediu? E por que tu tá vindo até aqui? Tu não pode esperar ele voltar? Né? Aí quando ele tá ajudando, quando ele é forçado, né, a ajudar ela a colocar as malas no porta-mala, ela fala, cuidado, isso foi um presente do meu noivo. Aí ele olha assim, uma mala? Que presente é esse? Ai, muito bom, muito bom. E Maravilhoso, aí, gente rica é tudo estranho. essa viagem, que era pra ter durado, tipo, um dia, aconteceu Dura uma tudo. eternidade. E dura uma eternidade. Tudo de errado que pode acontecer, acontece. Chega Gente, num ponto, assim, deles perderem o carro, gente. O carro. Ele fica sem carro, tem que ir andando, ela é roubada porque ela é ridícula. E Ela eles confia em ficam todo nessa- qualquer homem que se oferece pra ajudar ela, né? Eles ficam se alfinetando e nessa briga de cão e gato dos dois, e aí tudo que aparece que não seja relacionado a Declan, ela vai lá e aceita como se fosse bom. Mesmo ele falando pra ela, não vai, mulher, não vai. Até que ela é roubada. A bendita mala que foi presente foi roubada. E aí depois eles conseguem chegar, ela vai andando, na verdade, tipo, não quero mais falar com você. E aí, tipo, beleza, vai na frente. Eles acabam no mesmo bar, porque é o único que tinha. E nesse mesmo bar tá os fulanos que roubaram ela, né? E aí ela vai tentar... Cara, essa mulher é maluca também, né? Ela é Eu acho que completamente tem uma inconsequente. outra coisa que eu fico, meu Deus, como ela andou tudo isso com aquele salto. Mana, eu passei o filme inteiro desesperada com essa mulher. Porque Juro eles por Deus que eu andam ficava, muito. a mulher nessa mala não tem um teninho, uma rasteira, nada. Só tem salto. Tu foste pra Irlanda, fizeste uma viagem e tu só levou salto. Não é possível, Que não é ódio normal dela. isso. E em Nossa, nenhum eu momento juro. ela reclama disso, né? Parece que o pé dela Não, é de ferro. de ferro, o pé, porque ela anda na areia, na grama. Ela naquele sobe salto aquele gigante. morro do castelo. E o tempo todo eu fico, ela não tira esse salto, meu Deus do céu, que nervoso. Juro, eu passei. E esse salto é muito bom, né? Porque ele não se desfez. E eles Com vão tudo que ele andando. Aí eles andam. Até que eles chegam numa bendita estação de trem. E aí ela tá super feliz. O maquinista. Maquinista não, o cara lá da estação. Conversa com ela, fala que tá vindo o trem, ela compra passagem, tá tudo certo. Até que ela senta no banco e ela começa a se estranhar com o cachorro. Não, ele diz, tem aquele castelo ali, bora dar uma olhada. E ela fica, não vou, tá doido, vou perder meu trem. Daqui dá pra ouvir o castelo. E ela devia ter permanecido nessa decisão. Teria Mas sido mais esperta. o cachorro olha feio pra ela, dá uma latida, ela fica com medo e sai correndo atrás do Declan pra ir subir uma porra do morro pra ver uma ruína de um castelo. Pra quê? E aí ele eu não sei se ele fez isso pra ela perder o trem, ou se ele realmente só queria mostrar o castelo pra ela, mas fica meio esquisito. Fica meio estranho, já é um momento meio estranho onde deles. Aí eles estão subindo, ele vai contando a história do castelo pra ela e tudo mais, aí ela olha assim, tá dando em cima de mim. Ela é uma palhaça também, né? Eu sei, querida. E, mano, eu só tô te contando uma história, se acha menos, hein? Né? Ridícula. E aí, o que acontece? Eles estão lá em cima, na porcaria do castelo, e ela vê que o trem tá chegando. Aí ela quer sair correndo com aquele salto, É óbvio que dá errado, gente. e começa a chover, e aí dá tudo errado, ela escorrega no lamaçal, e aí é bom que agiliza a descida dela, né? Que ela vem rolando morro abaixo. Ele até fala, isso agilizou um pouco as coisas. Mas mesmo assim ela perde o trem. Perde. E fica humilhada, muito humilhada. Fica humilhada, imunda, chovendo. Tipo, ela tá tão desesperada que o coitado do homem que tá ali naquela estação pergunta se ela não quer, se eles não querem ficar na pousada dele e da esposa. E aí tem uma questão, essa pousada. Porque aí ele chega lá. E aí eles descobrem que eles têm uma coisa, que eles são muito tradicionais e que não pode ficar lá casais que não são casados. Imagina casal que não é nem casal. É, que não pode ficar no mesmo quarto e eles só têm um quarto disponível. E aí, quando eles escutam isso, tipo, do nada, já são o maior casal do mundo. Aí beleza, eles vão ficar no mesmo quarto, né? Clássico. São obrigados a ficar no mesmo quarto, claro. Aí eles estão lá se matando pra descobrir quem vai ficar com a cama, quem vai dormir na porcaria do banheiro. Até que a senhora decide que vai fazer um jantar pra eles. Aí ela fala, vamos comer uma tripa aqui. Nossa, que delícia. Aí não, moça. E aí tem a coisa de que ele é um ótimo cozinheiro, né? Ele é o chefe. Aí fala, não, moça, deixa que eu cozinho.
Na verdade, a menina mesmo oferece, ela né? já Ela joga, fala, não. deixa ele cozinhar, ele é um chefe maravilhoso, vai dar tudo certo. E aí começa a virar essa relação deles, eles param de estar se eles têm um pequeno odiando. momento de... eles têm um pequeno momento de paz ali, que eles estão se ajudando ali no... Comida, né, gente? Sempre faz uma relação. Ele ajuda ela a cozinhar, porque ela não sabe cozinhar nada. E aí ele vai ensinando umas coisas pra ela. Ele, inclusive, mata uma galinha na frente dela. Completamente desnecessário. Mas ele é desnecessário o tempo todo com ela. Muito, né? Nossa, na hora que ela chega, que ela vê ele, pega a galinha, ela vai tipo, ai, nossa, fofinha. Eu fico, minha amiga, não se apegue, que eu já sei a pessoa que vai fazer. E é engraçado que ela fica muito puta, ela vai embora. Aí ele pergunta, de onde tu acha que as galinhas vêm? Do supermercado. Ai, ele é muito desnecessário, ele é muito ridículo. Aí eles têm ali um pequeno momento de paz e tal. E aí tem o jantar. No jantar tem um outro casal lá hospedado. E aí rola uma grande conversa sobre beijo e nananã. E aí, claro, né? Aí o casal que tá lá se beija, o casal que é dono da pousada se beija, eles ficam, e aí vocês, queridos? Começa os donos da pousada, eles dão um beijinho bonitinho e tal. Aí passa pro casal de italianos, que já é um pouco além da conta, né? O que tu fica, nossa. Fica tipo uns 5 minutos deles se beijando. Eu, gente, tá bom. Chega. Vocês têm um quarto. E o Frank, que é o dono da pousada, ele fala, então, eu já beijei minha esposa, a gente claramente já viu aqui que os dois estavam se beijando. E vocês aí? Eita, como se beijaram. E vocês? Aí fica aquele negócio, os dois tentando evitar, mas é praticamente inevitável. E aí eles se beijam. E aí, quando a gente olha e pensa que vai ser um selinho, não, virou um beijão do nada. Fica, eita, ixi. Aí rolou o clima. Aí, na hora que eles vão dormir, ela ainda fala, né, pra ele ir pro banheiro e tal. Que ele fala, obviamente o banheiro tá molhado, como é que vai dormir lá? Aí ele pede, pelo amor de Deus, pra dormir na cama. Ela aceita, claro, gente. Aí no meio da madrugada, um climão, né, entre os dois. Mas nada acontece. Fica por isso mesmo. Só que ele já tá todo apaixonado, né? Tanto que no outro dia, ele já vai com bandejinha de café da manhã e tudo na cama, né, pra ela. Ixi. Mas no meio do caminho ele escuta ela conversando com o noivo. Aí ele já fica puto. E aí ele fica puto da vida, volta pra tratar ela mal. Amado, mas o que você esperava? Ela tem um namorado. Ela é comprometida, ela tá indo atrás desse homem o tempo todo. O que tu acha que ela vai fazer? Né, do nada. Ela tá fazendo uma... Meu Deus. Ela tá nessa missão pra ir atrás desse homem. O que tu tá esperando? E nisso, eles estão ali, né, meio que... Ele já tratando ela um pouco mal, chega o Frank, que é o dono da pousada, e ela começa a falar que eu preciso ir embora hoje, não sei o que, blá blá blá, e ele diz pra ela que ele faz igual os dois velhinhos, que domingo nunca é um bom dia pra começar uma viagem. Aí ela fala que ela não acredita em sorte, e ele diz, tá bom, mas pelo menos acredita que tá no horário do trem, não tem trem dia de domingo. A coitada fica desesperada, ela pede... E tem mais um ódio, que ela tipo, ai, deixa... Me leva então no seu carro. Ela tá super disposta a pagar ele, eu pago qualquer coisa. E aí o Frank fala, mas não tem como. A minha esposa tá com carro. Aí quando ela voltar, me leva. Vai demorar um tempo pra voltar. Por quê? Porque ela foi pra Dublin. Ai. Que ódio. E primeiro, das primeiras vezes que eu vi esse filme, eu achava que o Declan sabia que a senhorinha tinha ido pra Dublin, mas não, tipo, vendo milhões de vezes, a gente percebe que ele dá uma engasgada também, que ele tá comendo uma maçã. E ele fica, que ele fica... Que ódio. Ela podia ter ido com a mulher. Teria sido super fácil. Aí, de novo, ela muito puta, faz o quê? Sai andando de salto. Mulher, tu vai andando pra Dublin, tu é doida. É quase isso, gente. Ela vai metade do caminho a pé. Sim, aí eles vão andando. E aí, o que acontece pra eles pararem no casamento? Ela tá indo atrás da rodoviária. E ela tá fazendo o caminho errado, ele vai lá ajudar ela. Aí ele vai lá ajudar ela e fala que ela tá fazendo o caminho errado e tudo mais. Eles vão pra direção certa. E ela tá andando na frente emburrada, começa a sentir umas coisinhas na cabeça dela. Ela acha que é ele jogando alguma coisa nela. Ele tá quieto pela primeira vez. Quando ela percebe que é uma chuva de granizo que tá rolando, aí eles têm que sair correndo. É chuva, verdade, a chuva de granizo. E o primeiro lugar que aparece pra eles se abrigarem é uma igreja. E tipo, eles vão entrando fazendo um escândalo. E aí tá rolando um casamento lá. Só isso.
Só, né? Coisa pouquíssima. Aí eles chegam interrompendo tudo e acaba que eles ficam no casamento de convidados. Bem conveniente, né, ficar ali. Porque ela fala que o padre vai dar uma carona pra eles depois. O padre já podia ter ido embora depois do casamento, não precisava ficar na festa. Mas eles ficam na festa. E aí, de novo, dá uma voltada naquele momento bom deles, porque eles começam a se divertir, ela fala pra ele aproveitar um pouco mais o casamento, ele pergunta se ela não quer dançar. Eles também têm uma conversa, ela pergunta por que ele é assim. Porque ela fica, né, emocionada vendo o casamento e ele fica tipo, que palhaçada. Ele acha ridículo também a ideia dela de pedir o cara em casamento. E aí ela pergunta por que ele é um amargurado. O que te aconteceu? O que te machucou nessa vida? E aí ele meio que fala ali por áudios e tal, que ele foi enganado, traído, largado, trocado por outro. E aí ele ficou com esse trauma aí, óbvio. E nisso eles começam a dançar. Aí, que é pra desgraça dela, né? Eles estão lá dançando, estão rodando ela pra cima e pra baixo. Até a hora que o sapato dela voa na testa do noivo. Na noiva. Essa mulher é a mulher mais azarada do mundo, não tem, né? Porque pra completar, ela vai lá se solidarizar com a noiva, ver se ela tá tudo bem. E aí ela começa a fazer mais merda. Tipo, ela já vai derramando vinho tinto no vestido da mulher. No vestido. Aí depois disso ela só tem forças pra pegar uma bebida e ir pro beira do lago chorar, né? Porque, olha, depois de andar tudo aquilo, ainda fazer todas essas merdas, eu também estaria igual ela. Chorando, só chorando. E o Declan tenta... Ele vai lá, ele tenta conversar com ela, deixar ela mais felizinha. Só que, como agradecimento, ele toma uma bela vomitada no pé. Bem feito, olha. Ele mereceu também, né? Escroto. Aí já corta pro outro dia de manhã. E eles estão deitados no banco de uma praça. A Ana tá deitada no colo do Declan e ele tá dormindo também no banco. Ela acorda, levanta, pega a malinha dela e sai da cena. E a gente vê que tem um ônibus atrás, né? E aí a gente fica, nossa. Ele acorda com o barulho do ônibus saindo. E a gente fica achando a mesma coisa que ele. Que ela levantou, entrou no ônibus, beijo, tchau. Na verdade, ela pela primeira vez na vida dela foi fofa e foi buscar um café pros dois. Mas ele fica devastado, Brasil. Ele fica arrasado. Ele tá muito trouxa. Por suco da revolta. E ela vê que ele ficou triste de pensar que ela tinha ido embora. Aí ela ainda chega lá, tira uma gracinha com a cara dele. Casal, mas ela só comprou outra passagem. E um cafezinho. Aí mostra eles indo no ônibus, todo fofinho já, tipo, tudo agarradinho. Mas ele chega em Dublin e ela precisa encontrar o bendito noivo, né? E aí, é tanta cagada pra encontrar com esse noivo que ela liga pro hotel que ele tá e ele não tá lá. Então eles são obrigados a passar mais um tempo andando pela cidade. Meu Deus, olha que homem difícil. E aí que ele conta exatamente o que aconteceu, né? Por que ele é tão amargurado assim. Logo no começo do filme, quando ela tá no quarto da pousada lá dele, ela vê um porta-retrato que tá ele, uma mulher loira e um outro cara. E aí ele conta que essa ex-namorada dele, eles eram sócios junto com um amigo. E ela só foi embora com o melhor amigo dele pra Dublin e deixaram ele lá sozinho, endividado. Então, ele é um amargurado? mas ele tem um motivo. Porra, ela sacaneou ele bonito porque também. Foi pesado, tipo, não foi só ela trair ele, ela traiu ele com o melhor amigo, e eles tinham aquele negócio que ficou, tipo, todas as dívidas pro coitado lá, né, se virar. E tá passando por essa situação por causa de dívidas. Né? Nossa, que situação horrível. E aí... Tem um momento lá que eles estão conversando que ele pergunta o que ela pegaria, tipo, se ela tivesse 1 minuto enquanto tá rolando um incêndio na casa dela, o que ela salvaria? Ela não tem resposta. E ele também não diz a resposta dele pra ela. Ele faz a misteriosa. Mas nesses minutos que eles estão lá andando pela cidade, ele conta que a única coisa que ele pegaria seria o anel da mãe dele. E esse anel tá com ela, tá com essa noiva. Aí ela fala, aproveita... Mas é um cão também, essa noiva, né? Aproveita que tu tá aqui em Dublin e vai atrás dela pegar esse anel de volta, né? Pega esse negócio, é teu pin. Ela encontra finalmente o dito cujo. Ele é um escroto com Declan. Muito escroto. Claro. Mas também esse homem é um porre, esse noivo dela. Tal qual ela, né? Eles eram bem bonzinhos um pro outro. E nisso, ele já chega se ajoelhando pedindo ela em casamento. Ele ficou, eu não sei como a gente ainda não tava noivo até agora.
Que ódio. Eu acho muito engraçado que ela tava desesperada, né? E quando ele pede ela em casamento, ela fica um tempão pensando assim, e aí? Será? Será que sim? Será que não? Amiga, tu veio até aqui por causa disso, acho bom tu aceitar. Aí eles aceitam e a gente já vê que eles vão embora de Dublin. Volta pra Boston. Eles conseguem comprar um apartamento. E aí, nessa festa de noivado, uma amiga dela pergunta o que deu na cabeça dele pra pedir ela em casamento lá em Dublin. E ele fala que ele percebeu que só iam conseguir comprar o apartamento se eles fossem Se eles casados. estivessem casados. E aí, como ele viu que precisava disso, aí que ele decidiu pedir ela em casamento. Que ódio. E ela fica, ela fica assim, "Puta, não acredito." Bacana. É só uma decisão burocrática. E ela lembra da Basicamente. conversa que ela teve com o Declan. Aí o que ela faz? Aperta o alarme de incêndio. E espera pra ver a reação dele, pra saber se ele vai atrás dela, se ele vai procurar alguma coisa que, sabe, saber como é que ela tá. E não, ele só vai atrás de coisas materiais. Sim, claro. Aí depois disso ela percebe que não vai dar continuar com esse cara, eles terminam e... Só que a gente não vê eles terminando, tipo, só vê ela Isso. nesse final, percebendo que ele não se Isso. importa com ela. Depois e que aí, ela vai embora, a gente vê o Declan indo atrás do tal anel. E aí a gente vê esta ex, é uma cara de pau essa ex também, né? Porque ela chega lá cheia de risinhos, como se nada. o cara destruído, mas pelo menos ele pegou o anel de volta. É, ele pegou. Mas ela também é muito cara de pau, porque ela chega tipo, ai, nossa, como se ela não tivesse feito nada. Ai, Tranquila. desculpa a quem se sentiu ofendido. Cheia de kkk pro lado dele. Eu fico, não, meu filho, olha a coragem. Cheia de graça, muito palhaça. E aí depois a gente vê que ele conseguiu pagar as dívidas, ele não aceitou o pagamento da Anna. Então ele só queria a moeda que eles jogaram lá pra decidir quem ia ficar na cama, quem ia ficar no banheiro, e voltou pra cidade dele. Aí ele faz... Obviamente não tinha dinheiro pra pagar a dívida, né? Ele faz mas... um mutirão na cidade, e aí todo mundo ajuda ele a conseguir pagar a dívida. E aparentemente o pub, restaurante, pousada, tá dando super certo. Sim. E a gente só vê que ele tá lá cozinhando, chega alguém pra falar que reclamaram do frango que ele fez, disseram que tava muito seco. Aí ele, naquele jeitinho doce, vai lá no meio do salão Lindo. perguntar quem foi o otário que criticou a É comida muito dele. bom. Porque ele chega, ele vai tipo, foi você? Eu fico, nossa. Como é que que tem tá dando cliente, certo esse restaurante, né? Que esse atendimento. né? Como é que ele tem clientes? Impressionante, a comida realmente deve ser boa, a pessoa topar ser maltratada. Aí lá de trás levanta a Ana, dizendo que foi ela faz altas declarações pra ele, esperando que vai ser um ótimo final. Na verdade, Ele vai embora. ela fala um monte de coisa, que ela não quer fazer planos com ele, vamos ficar juntos e fazer planos e tudo mais. E aí ele vira as costas e vai embora. Ela fica lá, tipo, bacana. Bacana, acho que isso foi um não. E vai embora chorar, né? Aí eu ficaria muito puta também. E ia me embora. Aí que o Dito Cujo aparece de novo, que ele tinha saído pra buscar o anel da mãe dele pra pedir ela em casamento. Isso, daí ele fala, não, né, esse negócio de não fazer plano também não é assim, minha filha. Vamos fazer plano? Vamos planejar sim. Deixa de ser doida. E é isso, a gente vê só ele pedindo ela em casamento. E depois, no finalzinho do filme, eles já casados. E ele Isso. conseguiu recuperar o carrinho dele. Muita coragem de andar naquele carro, olha. E eles metendo o pé na estrada sem saber pra onde vão. É só isso que a gente sabe. Ai, olha, gente, esse casal, sinceramente. Eu gosto desse filme, eu já tinha visto ele antes. Gente, assim, muita agonia dela de salto o filme inteiro. Andando Acho que pra esse é cima o e pra maior baixo. nervoso. Que eu fico, mulher, tira isso, pelo amor de Deus, dói em mim, assim, ficar vendo ela. Esse casal que tu fica, eles se odeiam, gente. Mas aí, entre ele e o chato do futuro noivo dela, é até difícil, né? Tu não ser a favor do Declan. Mas é engraçado, porque tipo, parece, teoricamente, que eles não têm nada em comum. Mas a gente vai vendo que eles têm muitas coisas em comum. Sim. Que, principalmente naquele jantar que eles estão fazendo na pousada. Que ele ensina ela a cozinhar, que ele mostra pra ela como fazer lá o bendito frango. E que ela até fala, o Jeremy sempre diz que o frango que eu faço é seco. Tipo, o outro só critica ela. E ele, pelo menos, sabe, na grosseria dele. Mas Ele tenta ajudar essa mulher um pouco. É pelo o que eu menos um acho pouco. que... É que, enfim, ele é um grosseiro. Mas ele, tipo, ele tem um pouquinho mais de paciência com ela do que o outro, sabe? Do outro que é todo fofinho e tudo mais, mas tá cagando pra ela. Do que adianta, né? Mas esse filme é ótimo. A gente fica, assim, nervoso vendo quanto essa mulher é azarada. Que a gente fica, mulher, pelo amor de Deus, espera. E ela sofreu Só tanto espera. por um macho, qualquer coisa.
A bichinha sofre muito, só fica o tempo todo, E mulher, isso para, também. volta pra tua casa. Quem ficou ali com ela, né? Em todas essas cagadas que ela passou, nesses altos e baixos, rolando na lama, pisando no cocô de vaca, foi o Declan. O outro, ele até fala, eu tava quase pra chamar o helicóptero pra te resgatar. Por que não chamou antes? Quando descobriu que ela tava ali, por que não chamou? Né? Que inferno. Ai, gente, mas super indico também. Acho ótimo esse filme. É bom, a gente se diverte, gente, brigando com ela e dando pra tirar o salto. Sabe o que eu lembro? Lembro um pouco de O Cravo e a Rosa, sabe? A Megera Domada. Só que no caso é o contrário, né? É o contrário. Mas eu acho muito fofinho. Eu gosto de ver o povo brigando, depois ficando junto. Eu gosto da Amy Adams. Eu acho que esse casal convence, diferente de outros que a gente já comentou nesse podcast. Eu fiquei olhando pra ela me lembra muito a Mad, de Doces Magnólia. Sim. Tem alguma coisa ali, verdade. A Amy Adams tá bem parecida com ela. Outra coisa que eu fiquei passada assistindo esse filme era o cabelo, que ela aconteceu de tudo com essa mulher. O cabelo tava sendo perfeito. Ela rolou na lama e no outro dia ela estava com uma escova ótima. Como assim? Eu fiquei, amiga, parabéns aí por esse cabelo. Impecável. Mas enfim, gente, assistam o filme, é muito divertido. É ótimo ver ela passando perrengue. A gente se diverte. Mas, apesar do nervoso, é muito bom. É muito perrengue, mas não chega a ficar chato, né? Fica engraçado mesmo. É divertido de assistir. E é isso, gente. Até a próxima. Quem sabe a gente faz um outro especial mais pra frente. Isso. O filme com esse tema é o que não falta. É, comédia romântica e comédias com casamento. Tem pra todos os dias. Sim, exatamente. Então é isso, gente. Até a próxima. Beijo. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no @bobeiraspararefletir, no Instagram e no TikTok. E comenta no post do episódio. E não esqueça de indicar nosso podcast pros amigos.